Mara, os irmãos, todos abençoados. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que o pastor Júnior Maia nos deu para estar aqui juntamente com os irmãos, adorando ao Senhor e sentindo a presença dele. A Bíblia nos fala que tiver 2 ou 3 reunidos ou congregados no nome dele, o Senhor está presente. E aqui tem mais de você, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aproveitando os irmãos que estão em pé, abra a sua Bíblia aqui. Hoje é um culto de senhoras. Glória a Deus. Em 2 Reis, capítulo 4, o pastor tinha falado para mim que o tema era livre. E Deus colocou, missionária, esse tema no meu coração. E eu tenho observado, porque eu gosto de chegar no começo do culto, porque eu acredito assim, que Deus começa a falar através dos louvores, dos hinos, das harpas. Então o pregador ele tem que estar ligado no espírito da igreja também. Glória a Deus. E Deus tem falado de cuidado aqui através dos louvores. E Deus tem um cuidado especial para com a sua igreja. Amém. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, fala sobre a história de uma viúva. Que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor, ou seja, seu cobrador, para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravo. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta, e sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte, separa o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Toda a igreja, uma só voz, o versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Pode sentar. Glorifica o Senhor com as suas palmas. Seu irmão orou. Glória a Deus. É uma alegria muito grande estar conhecendo essa nova família em Cristo Jesus. Confesso aos irmãos que já sentia aqui a presença do Espírito Santo de Deus. O meu ministério, ele é mais assim de libertação. Deus, pelas infinitas misericórdias, Deus nos recebe nos dons espiritual, a revelação e profecia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que é dado, tanto que é dado é cobrado. Então você tem que ficar de joelho hoje. Glória a Deus. Tem que estar de joelho. De joelho é melhor. A Bíblia nos fala que Deus, ele nos usou agora o sucessor de Elias, Eliseu. Todos os irmãos conhecem a história de Eliseu. E Eliseu fez mais um milagre depois de Elias. Glória a Deus. E eu vejo aqui o cuidado de Deus sobre o servo deles. Aquele que serve ao Senhor, Deus não desampara. Aleluia. Verdade. Salmo 37, 25 fala assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas por que você fala, irmãos Luiz? Porque esta mulher é diferente daquela mulher que Deus usou Elias para fazer um milagre. Aquela mulher não pertencia à tribo de Israel, ou era uma mulher que não servia a Deus. Mas essa viúva aqui, e mesmo assim, com as misericórdias de Deus, Deus se compadeceu daquela mulher, enviando Elias para aumentar a fé, porque a fé daquela mulher, da viúva de Sarepta, tinha acabado. Ela não tinha mais esperança. Mas voltando aqui
para esse texto, nos fala que ela buscou agora, ela teve uma atitude de clamar ao Senhor. A primeira coisa que ela fez foi clamar a Deus. Porque o servo de Deus, a saída dele, muitas das vezes, é a entrada do quarto, orar ao culto e clamar a Deus, buscar a Deus. Quando não tem mais saída, quando parece que tudo acabou, tudo está acabado, está tudo tampado, não tem mais solução. O socorro agora é só o sobrenatural de Deus, é só o agir, é só o mover de Deus. Aleluia. E muitas das vezes Deus nos prova, como provou a fé desta mulher. Aleluia. E aqui nos fala que o profeta perguntou para ela: o que você tem em casa? Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Aleluia. Mas olhando para esta palavra, nós sabemos que todo mundo que está aqui sabe que o azeite, né, representa unção. Mas aqui era um alimento. Aleluia. Que ia também salvar aquela mulher, porque aquela mulher estava em aflição. Eu acredito que ela estava em angústia. Agora você começa a pensar, irmão, que os irmãos sabem essa história aqui, porque o esposo dela era um homem temente a Deus, era um profeta, era um homem que serviu ao Senhor. Segundo a Bíblia não fala, mas o historiador Flávio José fala que o esposo daquela mulher era Obadia. O historiador Flávio José fala que era Obadia. Glória a Deus. Isso é que os teólogos falam. Mas voltando, irmão, para esta palavra, o que é que eu vejo? Sabe quando você está passando tanto prova, a irmã falou sobre prova aqui, tantas provas, que às vezes você está indo na igreja, você vai, né, para adorar o Senhor, e às vezes ninguém missionário sabe que você está passando aquela luta, não sabe o que você está passando, mas Deus que vê lá em cima no céu, Ele vê, Ele assiste todas as coisas. Porque a Bíblia nos fala no Salmo 71, versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo e anda em retidão. Eu quero falar para você que Deus está te vendo a tua necessidade, que Deus está vendo a tua labuta, que Deus está vendo a tua peleja. Mas começar a meditar dentro desta palavra, missionária Mara, a gente vê tantas provações na vida. Mas se você for analisar a vida financeira dessa mulher, é o que hoje muitas pessoas passam na vida financeira. Até muitos casais se separam. É o que acontece nos nossos dias, por causa da crise. Aleluia. E quando a coisa se acocha, se você não tiver arraigado na videira verdadeira, um vai para uma banda, o outro vai por outra. Se você não tiver amadurecimento, maturidade, você desiste, abandona tudo. Mas quando você está com Jesus no barco, pode passar a luta que for, pode passar o problema que for, Ele não te desampara. É por isso que a Bíblia fala: fui moço, agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas a primeira coisa que nós vemos aqui, que ela clamou ao profeta, trazendo para a igreja: Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo a tua súplica, Deus tem colhido as tuas lágrimas, as tuas lágrimas não têm caído em vão, aleluia. Ele está te contemplando, Ele não vai desamparar, porque você é justo, você anda debaixo da justiça, debaixo da vontade de Deus, aleluia. Canta lá baixo e anda. É por isso que Jeremias 33:3 fala: clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O segredo da vitória está em clamar. Mas aqui esta mulher foi, a Bíblia fala que os santos, quando das nossas necessidades, nas nossas lutas, quando passamos necessidade, temos que comunicar com os santos, aleluia, porque a igreja do Senhor é para isto. Canta labaxuriande cova, labaxuriande cova neves. E olhando aqui para a luta que essa mulher estava passando, porque o seu esposo que tinha, que era o provedor, era o que provém tudo no lar dela. Agora a Bíblia vai falar que ele morreu, que de uma hora para outra
ficou em aflição, eu acredito que ela ficou desesperada, afligida, preocupada, o que eu vou fazer, buscando a solução. Mas eu acredito que ela veio falar de Eliseu. Ela falou: opa, vou clamar o homem de Deus. E agora o homem de Deus falou para ela: o que você tem em casa? Eu tenho uma botija. E ela vai, obedece à voz do homem de Deus. Ele só dá uma ordem. Aleluia. E fala para ela tomar emprestado vasos, não vasilhas, e não poucas. Aleluia. Agora, se ela não tivesse uma amizade, uma comunhão com aqueles vizinhos que estavam ao lado dela, era complicado. Mas para Deus nada é impossível. E ela obedeceu a voz do homem de Deus. Foi como Elias estava falando para aquela viúva de Sarepta. Aleluia. Porque aquela viúva de Sarepta também, ela tinha desanimado, o ano dela tinha acabado, porque ela falou: só tem um pouco de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela, vou fazer um pequeno bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Aleluia. Mas Deus está falando nesta noite para você: o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Mas vale um pouco do que tem um justo, do que é muita riqueza de muitos ricos. Aleluia. Deus está falando que Ele não vai desamparar, porque Ele cuida de ti. Aleluia. Canta, Rabaxui, canta, Ramanagachai. E a Bíblia nos fala em Elias que Deus multiplicou a farinha na panela, e o azeite na botija por muitos dias. Deus, quando faz um milagre, Ele não faz um milagre incompleto, é completo. Não é imperfeito, é perfeito. Deus, quando quer operar, o homem não impede. Isaías 43:13 fala assim: antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Me canta lá, baixulhando de Covamedes. Eu quero falar para esta irmã aqui, ó. Você tem orado por uma vida. E o Senhor falou que está fazendo uma obra nesta vida. Me canta lá, baixulha, que vai resgatar, que vai trazer para o aprisco dele. Que Ele tem visto o teu clamor, a tua súplica. Que Ele tem colhido das tuas lágrimas, que as tuas lágrimas não têm caído em vão no chão. E que Ele vai te dar vitória. Porque Deus não desampara o justo. Aleluia. O Deus da multiplicação está aqui. Xerime canta labachuriandas. O Senhor não desampara o justo. Aleluia. Eliseu perguntou: o que tenho de fazer? O Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? Aleluia. O que você quer que eu faça para você? Eu sou o Deus das causas impossíveis. Eu vou aonde você não pode ir. Ele pode ir, aleluia. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Ele. O pouco com Deus Ele multiplica, porque a Bíblia fala assim, lá no Salmo 34:19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as toma e as livra de todas. Xerime canta, baixulhando, covalama, somente Deus, Ele pode suprir. Somente Deus, Ele pode resolver os teus problemas. Xerime canta. Somente Ele pode te dar vitória. Aleluia. Deus estava provando agora a fé daquela mulher. E a obediência, porque ela teve fé na palavra que o profeta falou e ela obedeceu. E ela começou a tomar vasilhas emprestadas. Não foi poucas vasilhas, foi muitas vasilhas que ela tomou emprestada. Não poucas. Mas agora a Bíblia vai nos falar que o profeta falou para ela assim: coloca a parte, separa. Aí porque ela foi consultar o profeta depois que todas as vasilhas estavam cheias, não tinha mais vasilha, porque Deus já tinha suprido, Deus já tinha sido providência na vida daquela mulher. Eu quero falar para você nesta noite que Deus, Ele é providência na sua vida. Aleluia. Porque quando você está na presença, quando você está fazendo a vontade dEle, quando você anda em santidade, quando você é fiel para com Ele, o
Senhor fala, servo bom, foi fiel com pouco, só muito te colocarei. Eita, meu gosto do nosso Senhor. Se Deus deu algo para você trabalhar, o Senhor me levou lá nos talentos. Aleluias. A Bíblia nos fala que o Senhor tinha dado 5 talentos, 1, 2, 1, 10. Aquele que tinha o Senhor depois voltou para prestar contas com seus servos. Aquele que tinha 5 trabalhou em cima dos 5, produziu mais 5. Aquele que tinha 2 trabalhou em cima dos 2, produziu mais 2. Aquele que tinha 1 enterrou o talento. Aleluia. O que Deus colocou nas tuas mãos é para você fazer para Ele. Você não pediu a Ele, você não buscou a Ele para que Ele viesse te dar vitória. Aleluia. Mas aquele que tinha 5, o Senhor for servo bom, foi fiel com pouco, são muitos te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aquele que tinha 2, o Senhor for servo bom, foi fiel com pouco, são muitos te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele que tinha um servo mau, negligente, porque ele tinha enterrado aquele talento, em vista de que tivesse colocado no banco, né, para correr a juros. O seu lugar vai ser nas trevas, porque até que não tem vai ser tirado. Mas eu quero falar para você nesta noite, que Deus te trouxe nesta noite para te abençoar. Canta lá, baixurianda, para te dar vitória. Assim como Deus usou Elias, aleluia, a Bíblia nos fala que o Senhor não desampara o justo. Eu começo a olhar pela história de Elias, quando ali no reinado de Acabe, os irmãos conhecem a história de Acabe. Ele foi o rei, que filho de Orim, que pegou Israel antes e depois, que mais irritou a Deus. A Bíblia vai nos falar que lá no capítulo 16 ainda, e passa para o versículo 17, é porque Acabe irritou a Deus, porque ele casou com Jezabel, filha de Baal, rei dos Sidônios. E lá no capítulo 17 deu e levantou um altar a Baal. E lá no capítulo 17 o Senhor fala assim para Elias: profetiza sobre Samaria, que 3 anos e 6 meses não vai haver chuva. Quando falamos de chuva, falamos de bênção. O termo da harpa, no capítulo, versículo fala assim: ó, Deus prometeu com certeza chuva de bênção, da fortaleza e ricas bênçãos separa, chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes do Consolador. Aleluia, canta lá baixulhando. Chuva é bênção, irmãos. Se Deus falou que vai te abençoar, aleluia. E a Bíblia nos fala que depois, eu vou chegar lá onde o Senhor me deu. Depois o Senhor manda Elias de encontro a Acabe. Aleluia. Lá no capítulo 18 de 1 Reis. Porque a Bíblia nos fala que Acabe tinha procurado Elias por todo lugar, mas o Senhor tinha guardado Elias. A vida do servo de Deus, eu falo que sempre, a vida do servo de Deus está escondida em Deus. O diabo não pode te tocar, missionária, porque o Senhor te protege, o Senhor te guarda, o Senhor te livra. Ele canta lá baixo. Mas o Senhor mandou Elias de encontro a cá para profetizar depois que ia chover sobre Samaria. Mas antes Elias foi repreender ali Acabe. E quando Elias chegou diante de Acabe, falou: tu que é o perturbador de Israel, ele falou: eu não, você que afastou dos caminhos do Senhor, serviu aos deuses baulinhos agora. Aleluia, glória a Deus. Mas ainda vou chegar quando Elias subiu no Monte Carmelo.
A Bíblia vai falar que Elias subiu no Monte Carmelo e colocou a cabeça agora sobre o joelho e começou a orar. E ele falou para o servo, e quando ele começou a orar, ele falou para o servo dele, desce lá embaixo. Ele desceu 7 vezes. Na 7ª vez que ele desceu, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o Acabe, e Elias falou para o Acabe correr e preparar, porque veio uma grande chuva. Aleluia. O Senhor está mandando falar para você, prepara, porque o Senhor tem chuva de bênção, tem vitória, tem bênção para te entregar nessa noite. Aleluia. Canta lá baixulhando e com lá baixulhas. Mas a Bíblia também vai nos falar, aleluia, que quando Elias, porque esse livro de Reis não está assim de uma forma cronológica, em ordem. E quando Elias estava no ribeiro de Guelite, a Bíblia nos fala que Deus cuidou de Elias. Ele bebia da fonte, da água, ali, daquele ribeiro. A Bíblia nos fala que de manhã os corvos levavam pão e carne para Elias. E ao anoitecer, na boquinha da noite, os corvos levavam pão e carne para Elias. Porque Deus não desampara o justo. Canta lá, baixulhanda. Deus está enviando. Deus está sendo providência na minha vida e na sua vida. Às vezes você não está contemplando com teus olhos espirituais, mas contempla nessa noite o agir, o mover de Deus. Porque você é propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Ele não abre mão de ti, aleluia. Mas a Bíblia também nos fala que quando Elias ora com a cabeça entre o joelho, que avisa para Acabe preparar os carros, porque havia uma grande chuva. Quando Acabe vai de encontro a Jezabel, Acabe conta para Jezabel o que Deus tinha usado Elias para vencer os 450 profetas de Baal e de Azera, que comia da mesa, e Jezabel ao todo eram 850 profetas. E a Bíblia nos fala que agora Jezabel manda um recadinho para Elias, que assim como ele fez com os profetas, ela ia fazer com ele. Mas a Bíblia nos fala que quando Elias encontra a primeira vez com Obadias, né, os irmãos sabem da história, ele fala: Senhor, quando Jezabel destruiu os profetas, eu peguei 100 profetas, de 50 em 50, aleluia, e coloquei numa cova e cuidei deles com pão e água, aleluia, porque Deus é providência, porque Deus não desampara o justo. Deus não é filho do homem para que mente nem se arrependa. Se ele falou com você, ele vai cumprir. Mas quando Acabe conta a história para Jezabel, que ela falou: vou fazer um mês que ele fez com os profetas, Elias teme. E a Bíblia fala que Elias, ele fica com medo, ele foge. E a Bíblia nos fala que Elias se encontra debaixo de um zimbro. Lá nesse zimbro ele deseja a morte, ele pede para Deus a morte. Mas um anjo vem e pega e acorda Elias e alimenta a Elias com pão cozido. Quando ele abre o olho, ele vê uma brasa e um pão cozido e um odre de água, porque Deus é providência. Porque Deus não desampara aqueles que é fiel a Ele. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Aleluia, eu posso sentir a unção dele, a presença dele aqui nesta noite. Canta lá, manai, eu posso sentir Deus multiplicando o azeite na botija, a farinha na panela por muitos dias. Canta lá, baixai, manto, rimini, canta lá, baixuri, canta. Eu quero falar para aquela irmã que está lá atrás, antes de você sair. Canta lá, manai, Deus não esqueceu das promessas. Deus não esqueceu das promessas que no dia Ele fez na sua vida. Jeremicana, tu tem falado: Senhor, tu sabes, mas o Senhor manda falar para ti: filha, eu passo contigo nessa prova. Não te atemorize, não te espante, não te pasme. Eu sou o teu Deus. Decanta. Se tu passar pelo fogo, tu não vai queimar, que eu sou contigo. Se tu passar pelas águas, não vai afundar, porque eu sou contigo. Canta, rabaxulhando,
E a Bíblia vai nos falar que Deus, o povo estava no deserto com Jesus, grande multidão, e os discípulos estavam preocupados porque estava ficando tarde. Falou para Jesus dispensar aquela multidão, que tinha muitas crianças, mãe com filhos, para que pelo menos eles fossem para o aldeia e comprassem alguma coisa de comer. Mas a Bíblia vai falar que Jesus agora tem compaixão, porque Jesus era misericórdia. Lamentações 3:22 fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós estamos aqui pelas misericórdias, não porque nós somos dignos, somos merecedores de nada. É a misericórdia, a graça dele. A graça é um favor imerecido de Deus. Até porque mesmo quando eu dobro o joelho, eu falo: Senhor, tem misericórdia, aleluia. Canta lá, mané, porque é só as misericórdias. Se Deus fosse olhar pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Ele soprava e acabava com tudo. Mas Deus é a misericórdia e Ele te ama. E Jesus teve misericórdia, compaixão daquela multidão. A Bíblia nos fala que Jesus perguntou agora aos discípulos: o que vocês têm? Eu acredito que neste momento Deus estava provando a fé deles. Olha, Senhor, tem alguém aqui, que tem um rapaz aqui, que ele tem 5 pãozinhos, 2 peixinhos, aleluias. E a Bíblia vai falar que Jesus agora pega, não sei de onde apareceu aquele cesto, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E ele começa a orar, e Deus começa a multiplicar ali, o discípulo distribuía ali pão e peixe para aquela multidão. E a Bíblia vai falar que ali ele alimentou 5.000 pessoas, fora os homens e as crianças. Ainda sobrou 12 cestos cheios, aleluia. Isto que é providência, isto que é milagre. Eu quero falar para você que o Deus da providência, que o Deus do milagre está aqui nesta noite, aleluia. Glorifica Ele, aleluia. Aquilo que você acha que é impossível, é possível. Aleluia. Então disse ele: vai, pede emprestado. Aleluia. Mas antes disso eu quero falar: na tua botija tem azeite. Azeite é unção. Eu creio que tem unção de Deus aqui. Quando eu olho para esta missionária, para esta irmã aqui, o Senhor manda eu falar para você que Ele está fazendo uma grande obra. Canta lá, baixuianda. Filha, o choro pode ir à noite, mas a alegria vem pela manhã. Tenho visto a tempestade, o vendaval, que tu tem passado, mulher. Mas te digo: sou eu teu capitão, sou eu teu general. Não te espante, não temas, não te assuste. Sou eu teu Deus. Grande rebuliço vou eu fazer no meio dos teus. Tu me pediu misericórdia. Filha, tu fez prova, não foi com o dessa terra, foi com o teu Deus. E digo: já dei ordem aos meus anjos, meus ministros mensageiros, ao teu favor. E digo: filha, estou eu traçando novos horizontes, estou eu fazendo uma grande mudança no meio dos teus. Não pegue misericórdia. Tu colocou na minha mão, somente creia e confia, porque vou te dar vitória. Vou estender esta bandeira. A irmã recebe. Cheio me canta lá, baixuia, decovo, neves. Aleluia. Canta lá, baixuia. Crente tem que estar cheio do azeite. Canta lá, baixuia. Você tem que estar conectado com o céu, com a vontade de Deus. Aleluia. Canta lá, baixuianda. Mas Deus tem bênçãos aqui nessa noite recalcada, sacudida, transbordante e sem medida. Me canta lá, baixuianda e manaias. Muitas das vezes, irmão, Deus permite que nós passemos por certas provações para crescermos espiritualmente, para deixarmos de ser imaduros e viemos amadurecer. Se Deus te prova é porque Ele te ama. Olha a vida de Jó. Os irmãos conhecem a história de Jó. E tem muita gente falando por aí que passou provação igual Jó. Eu não acredito não, missionário, que passou provação igual Jó. Porque Jó era um homem bastardo, que tinha tudo. Aleluia. Jó fazia sacrifício em favor dos seus filhos. Jó era um homem muito temente a Deus, reto, sincero, desviava do mal. Mas a Bíblia vai nos falar que Satanás, ele ficou com inveja de Jó.
ele foi diante de Deus. E a Bíblia nos fala que quando o diabo foi diante de Deus, nem os próprios anjos conheceram ele, porque ele foi anjo de luz, irmão, conhece a história. Mas o Senhor vê no Satanás, Deus que conhece o hoje, o amanhã, o depois, que é o passado, o presente e o futuro, ele vem lá na frente. Nós temos limites, nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Por que, irmãos Luiz? Porque Hebreus 13:8 fala que ele é o mesmo Deus que operou ontem, hoje e opera para a eternidade. É o Deus que operou no passado, opera no presente e no futuro. É o homem que é o alvo, é o princípio, o fim, é o primeiro derradeiro. Ele nunca mudou, ele é um Deus imutável. Se mudou, fomos nós, mas ele continua sendo o mesmo Deus, aleluia, e ele não desampara o justo, mas Jó era justo. E a Bíblia vai nos falar que o diabo vem, e o Senhor falou, não, tu veio meio de rosa já passar pela terra. Deus que vê lá na frente já sabia, veja o meu servo Jó, reto, sincero, íntegro, anda na minha presença e foge, e diz da presença do mal. Quando não tem jeito, irmão, nós temos que fugir da aparência do mal. Aleluia. É melhor nós fugir e estar na presença do Senhor e ser vitorioso. Canta, mas Deus conhece todas as coisas. Deus não te vê por fora, Ele te vê por dentro. É igual o Senhor falou com Samuel, quando fosse Samuel na casa de Jessé, escolhidos ali, Davi para rei. O Senhor Samuel, não atenta para a aparência. Eu não vejo como vejo um homem. O homem olha para o exterior, mas eu atento para o coração. Chega e canta, porque os filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab, Samar, cada um era mais formoso. Eu creio que no primeiro ele pensou que era, mas não era. Aleluia, Deus conhece o seu coração. Deus marcou um encontro contigo nesta noite aqui. Se você está na prova, o importante, irmão, aleluia, é quando você na prova, como você está passando, o importante não é você estar na prova sem Deus. O importante é você estar na prova quando Deus está te provando, porque quando vem as lutas, vem a dificuldade, vem os problemas, Ele te sustenta. É o caso de Jó. O diabo falou, olha, ele é assim porque ele é bem de vida, toca nos bens dele. Mas Deus conhecia o coração de Jó, né, senhor? Aleluia. E o interessante é que quando o diabo começou a tocar, Jó veio de uma vez, 4 vezes. A última, olha, alguém apareceu para ele e falou, olha, lá na sua casa morreu os seus filhos, 10 filhos, morreu tudo. O gado morreu. Mas a Bíblia nos fala que Jó veste de saco e cinza com a cinza na cabeça, fala assim, nu eu vim e nu eu voltarei, o meu Redentor está vivo. A mulher de Jó fala, abandona esse teu Deus, abandona esse teu amigo, como doido, como louca, fala tu, o meu Redentor está vivo. Aleluia. Irmão, glorificar a Deus quando está tudo bem é fácil. Agora glorificar a Deus na luta, nos problemas, aí que eu quero ver. Cheire canta lá, mas o Senhor manda falar, se você está passando a prova nesta noite, fica firme, porque Deus vai te dar vitória. Fica firme, porque Deus não desampara o justo. E Deus falou para essa mulher, ó, então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, porque eles queriam levar os filhos dela como escravo. Mas Deus foi providência na vida dela e falou que ela colocasse a parte, o azeite que ela tinha colocado no quarto. O profeta falou, vende, paga a tua dívida e bebe do resto. Sabe por que isso, irmão? Deus é providência na minha vida, na sua vida. Deus não desampara. Deus tem cuidado de ti nos mínimos detalhinhos. Cheire canta lá baixo. Se eu mando falar para você, faz assim com as minhas mãos. Canta lá, e tu falou, Pai, fala comigo. Deus está entrando nesta causa aí, Decova. Tu falou, Pai, apressa-te no meu auxílio. Filha, quando tu chora, eu choro contigo. Quando tu alegra, eu alegro contigo. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela
pelo amanhecer. Digo, filha, vou mudar de novo as estações, vou mudar esta situação. Digo, mulher, de novo, por esses dias tu pensou em largar tudo, e chutar o pau e desistir. Mas digo, filha, eu sou ele em tuas mãos, eu sou misericórdia na tua vida. E digo, eu tenho um grande propósito na tua vida. E digo, hoje estou fazendo uma cura interior na tua vida, porque tu falou, Pai, muda o meu ser, muda o meu viver, muda a minha história. Só o Senhor e eu sabe o que eu estou passando. E digo, filho, mas nessa noite eu marquei um encontro contigo. E diga, não te abate, não te aflige, não te perturbe, sou eu teu Deus. E digo, tu me pediu um sinal, decanta Lamanaia. E digo, filha, conta 30 dias, decova no teu dedo. Vou eu te dar um sinal, porque tu sabe que eu sou Deus, para e cumpro. Cheio me canta lá baixar. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Cheio me raço e de fogo ele faz. Quero falar para a missionária. Quando eu vi você ali, Isabel. O Senhor falou para ela, está viajando. Eu fiquei com medo. Aliás, tem misericórdia de mim. Está viagem. Faça assim com as duas mãos. O Deus da providência, Mara, está entrando com a grande providência. Ele tem contemplado a tua fidelidade, a tua devoção, o teu apreço para com Ele. Filha, decou, fala, baixai. Tu fez prova, não foi com essa terra, foi com o teu Deus. Tu falaste, Pai, fala comigo, nem que seja na última hora. Eu tenho sede de ouvir a tua voz. Filha, estou escrevendo uma nova história na tua vida. Digo para ti, decou, fala, baixai. Tu vai entrar por essa porta e vai falar, só o Senhor Deus. Eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta. E a porta que eu abro, o homem não fecha. Não esqueci das minhas promessas. Passo os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. E digo para ti, vou eu te dar vitória. Olha o meu anjo ao teu lado. Olha minha unção aí. Olha, eu coloco a mão, eu curo, eu renovo, eu restauro, eu batizo, eu cai. E tu falou, Pai, eu sou tão pequenina, mas eu uso os pequenos para confundir os grandes. Olha aí minha unção na tua vida. Olha aí, Decovalabaxai, o que eu faço hoje. Cante uma nova unção. Deus de mistério. Fecha só os teus olhos, eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Quanto está sentindo a presença dele? Eu quero falar para esta irmã que a tua vida é mistério. Deus tem fechado sepultura na tua frente. Deus está agindo, meu Deus. Deus vai te dar vitória. Ele tem visto a tua fé. E a irmã tem falado, Senhor, eu creio. Deus está agindo. Ele vai te dar vitória. Canta, baixulhando e covanai. O irmão que está lá com ele, dá um toque nele aí, ó. Deus está agindo na tua causa. Eu não sei o que você faz, se o seu trabalho é para você. Deus está agindo no teus negócios. Ele está repreendendo a inveja. Canta, a Lamanaia está queimando as invejas. Em nome de Jesus. Decova. Dá salva de palmas para Jesus bem forte. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa o pastor Júlio Maia, que está ali fazendo a obra do Senhor, aquele homem de Deus, aquele jovem homem de Deus, abençoe poderosamente a família, em nome de Jesus. Pode sentar.